No sertão não existe perdão, existe resposta. Quando um homem é amarrado numa cruz, no meio da caatinga, deixado ao sol como espantalho para servir de exemplo, não é só um corpo que está sendo castigado, é um código inteiro que está sendo desafiado. Zé Baiano sangrou amarrado à madeira enquanto o sertão assistia em silêncio. O que seus algozes não sabiam é que aquele gesto acordaria Lampião. E quando Lampião acordava, o sertão inteiro aprendia que traição, humilhação e crueldade sempre cobravam um preço, e esse preço nunca era baixo. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O sol nascia no sertão como quem chega sem pedir licença, arretado, derramando fogo sobre a caatinga rachada. A terra, dura feito casco de boi, rangia sob as alpercatas dos homens e sob os cascos magros dos cavalos. Oxente, ali ninguém vivia de ilusão. Quem nascia naquele chão aprendia cedo que promessa vazia era peia certa e que honra, uma vez quebrada, só se consertava com sangue. Era assim nos confins de Pernambuco e Alagoas, naquele tempo em que o mapa era feito mais pela palavra dos coronéis do que por papel do governo. Lampião cavalgava à frente, o chapéu de couro carregado de medalhas tilintando baixo, como sino de aviso. Não precisava falar muito, bastava o olhar invocado, atravessado, que fazia até caba da peste engolir seco. Atrás dele vinha o bando, uma de homem marcado pela vida dura, cada qual com sua história, atravessada de perda, traição e saudade de mainha e painho deixados para trás. Ali não tinha abestado. Todo mundo sabia onde estava pisando. Zé Baiano vinha no meio da fileira, montado num cavalo escuro, corpo largo, olhar duro feito faca sem bainha. Era homem de fama pesada, desses que quando chegava numa vila, o fuxico corria mais rápido que vento em dia de seca. Uns diziam que era cabra safado, danado de ruim. Outros juravam que com os seus era fechado como muralha. A verdade era uma só. Zé Baiano não era homem de meio termo. Onde passava, deixava marca. E naquele sertão, marca nunca era coisa leve. O grupo seguia camuflado entre chique-chiques e mandacarus, arrodeando povoados pequenos, desviando de volante, vivendo do que arrancava da terra e do que tomava à força de quem tinha demais. Lampião sabia lidar com dinheiro como poucos. Não era só bala e facão. Era conto de réis, escondidos em sacos de couro. Era acordo feito na base da palavra. Era pagamento a coiteiro fiel. Era ajuda a matuto que dividia a última buchada sem reclamar. Ave Maria, o cangaço também era isso. Troca, confiança e medo tudo misturado. Naquele dia, o bando parou perto de um riacho seco, só um fio de água insistindo em viver. Lampião desmontou, agachou, molhou o rosto. Olhou em volta, avaliando o silêncio. Vixe Maria, silêncio demais sempre dava ruim. Ele conhecia o sertão como quem conhece o próprio sovaco. Quando o mato calava assim, era porque coisa estava se ajeitando nas sombras. Se avexe não, murmurou, mais para si do que para os outros. Aqui tem olho demais olhando. Os homens se espalharam, cada um sabendo o que fazer. Não precisava ordem. O cangaço funcionava na base do costume, da vivência. Zé Baiano desceu do cavalo, estalou o pescoço, olhou para o horizonte. A lembrança de uma rapariga deixada num povoado distante cruzou-lhe a mente. Amor curto, desses que nascem e morrem ligeiro. No sertão, até sentimento tinha prazo de validade. Mais adiante, numa vilazinha esquecida, o nome de Lampião era dito em sussurro. Uns faziam o sinal da cruz. Outros agradeciam em silêncio, lembrando de alguma injustiça cobrada no fio do facão. Porque ali, mermão, justiça não vinha de paletó nem de cartório. Vinha montada a cavalo, de chapéu estrelado e rifle no coldre. E quem confundia isso, se lascava bonito.
O sertão estava cheio de coronel, que se achava dono de gente. Homem que acumulava dinheiro explorando o matuto, pagando soldado para fazer o serviço sujo, mandando castigar quem levantasse a cabeça. Lampião conhecia bem esse tipo. Já tinha trombado com vários. Sabia que cedo ou tarde, algum deles ia querer mandar recado atravessado. Era questão de tempo. Zé Baiano, ali no meio daquele desmantelo todo, carregava um peso que poucos sabiam. Não era só a fama. Era a raiva guardada, a vontade de mostrar que ninguém pisava nele sem pagar. Esse jeito bruto, arengar fácil, fazia dele útil e perigoso ao mesmo tempo. Lampião sabia disso. Eita peste, sabia bem demais. Mas no cangaço, cada homem era uma lâmina. Servia para cortar, mas podia ferir a própria mão. O bando seguiu viagem quando o sol já queimava sem dó. Passaram por estrada de barro, por vereda escondida, por lugar onde só bode e gente teimosa sobreviviam. Em cada parada, histórias surgiam. Um falava de traição antiga, outro de amor perdido, outro de promessa feita para Nossa Senhora que talvez nunca fosse paga. Tudo isso ia se misturando, formando aquele caldo grosso que sustentava o cangaço. Lampião observava Zé Baiano de canto de olho. Não dizia nada, mas sentia que o cabra andava atravessado. Homem assim, quando se embromava com raiva, acabava chamando desgraça. No sertão, desgraça não vinha sozinha, vinha de comboio. Quando a noite caiu, trouxeram fogo baixo, sem chamar atenção. Comeram o que tinham, dividiram um gole de pé de cana. Alguém puxou uma reza curta, mais por costume que por fé. O vento soprou entre as árvores secas, trazendo um arrepio que não vinha do frio. Era aviso. Lampião encarou as chamas, pensativo. Sabia que aquela estrada ainda ia cobrar caro. Sabia que alguém ia pagar. No sertão, nada ficava barato quando se mexia com honra. E sem ninguém ali perceber direito, o destino começava a se ajeitar, preparando uma cruz no meio da caatinga e um castigo que ia ecoar por muito tempo. O bando dormiu de arma na mão. Zé Baiano virou de lado, inquieto, como o bichinho farejando perigo. O sertão não dormia, o sertão esperava. A madrugada se arrastou devagar, com o vento assoviando entre os galhos secos e a lua clareando a caatinga feito lamparina velha. Quando o dia começou a clarear, Lampião já estava de pé. Oxente, ele dormia pouco mesmo. Homem que carrega a ruma de decisão nas costas não se dá ao luxo de cochilo comprido. Passou a mão no chapéu, ajeitou o couro gasto, conferiu o rifle como quem confere a própria alma. Tudo em ordem. Os cangaceiros foram acordando um a um, ainda encabulados com o silêncio pesado da noite. Ninguém falava alto. No cangaço, conversa demais antes do sol nascer dava azar. Lampião caminhou entre eles, olhando nos olhos de cada cabra, sentindo o clima. Ele sabia ler gente melhor que muito padre, ler Bíblia. Percebeu o nervosismo escondido, o cansaço acumulado, a saudade engasgada. Eita, gota serena! Aquilo era um bando, mas também era um ajuntamento de homens feridos. "Vamos-se embora, macho véi", disse baixo, sem pressa. "Estrada é longa e o sertão não espera." Montaram e seguiram. O caminho passava por lugares conhecidos, nomes comuns, vilas pequenas onde o tempo parecia parado. Lugar de feira simples, de gente vendendo farinha, rapadura, pano grosso, trocando notícia na base do fuxico. Lampião evitava entrar de vez. Mandava um ou dois, fazia a arrumação rápida, deixava dinheiro quando achava justo. Ele sabia que manter certa ordem era o que garantia abrigo depois. Cangaço não era só bala, era também trato. O dinheiro circulava de mão em mão, moeda antiga, nota amassada, tudo contado com cuidado. Lampião anotava na cabeça quem devia e quem merecia. Tinha homem que se vendia por trocado. Tinha outro que não abria a boca nem sob peia. Esse segundo tipo valia ouro. Lampião respeitava. Respeito era moeda forte no sertão. Zé Baiano seguia calado. Às vezes cuspia no chão,
Às vezes, ajeitava a cartucheira com força demais. Um cabacinho, embromado com coisa por dentro, chamava a atenção. Lampião reparava, mas não cutucava. Sabia que todo homem tinha seu tempo de estourar. A questão era quando e contra quem. O grupo parou perto de um velho curral abandonado para comer. Um bode magro virou almoço. Alguém falou de uma romaria distante, outro comentou de uma festa de padroeiro que não ia mais ver. Tudo isso passava por Lampião como água por pedra, mas ficava registrado. Ele sabia que fé e festa seguravam o sertanejo vivo. Por isso, sempre que podia, mandava rezar. Não era santo, mas também não era besta. No sertão, se apegar a alguma coisa era questão de sobrevivência. Ave Maria, cheia de graça. Alguém começou quase num sussurro. Lampião fechou os olhos um instante. Lembrou da própria Mainha, da voz dela ensinando oração quando ele ainda era só virgulino, antes do mundo virar esse desmantelo. Lembrou também de tudo que tinha perdido. Amor que não voltou, família espalhada, estrada sem volta. Aquilo doía, mas também endurecia. Depois da refeição, ele chamou Zé Baiano com um gesto curto. Caminharam um pouco afastados do grupo, arrodeando umas pedras. "Tô sentindo tu atravessado, Zé", disse Lampião, sem rodeio. Sertão não gosta de homem com coisa mal resolvida. Zé Baiano respirou fundo, olhou pro chão, depois encarou Lampião. "Não é nada, chefe, só coisa besta." Lampião franziu o senho. Oxente, ele conhecia aquele tipo de resposta. Coisa besta demais costumava virar tragédia grande. Se for fuxico, resolve logo. Se for raiva, controla. Aqui todo mundo depende de todo mundo. Um erro e mói de gente se lasca. Zé Baiano assentiu, mas o olhar continuou duro. Lampião percebeu. Aquilo não estava encerrado, mas deixou passar. Às vezes, apertar demais fazia pior. O dia avançou quente, castigando. Passaram por trilha estreita, desviaram de volante que rondava longe. Tudo feito com cuidado, camuflado, sem barulho. Lampião conduzia como quem conhece cada curva do destino. À tarde, chegaram perto de uma fazenda grande, dessas de coronel. Lampião fez sinal para contornar. Não queria arengar ali, ainda não. "Não é hora", murmurou. "Hora chega sozinha." O bando armou pouso mais adiante, escondido. Enquanto uns cuidavam dos cavalos, outros limpavam arma. Zé Baiano se isolou um pouco, sentou numa pedra, olhando para o nada. Na cabeça dele, imagens se misturavam. Uma mulher chorando, um castigo pesado aplicado dias atrás. Um nome importante dito em tom de ameaça. Ele tinha cruzado linha perigosa. Sabia disso. Mas no cangaço, voltar atrás era coisa rara. Lampião observava de longe. Ele sentia quando o sertão começava a se mover contra alguém. Era como o vento mudando de direção. Ainda não sabia o que vinha, mas sabia que vinha coisa grande. E quando vinha, ninguém saía ileso. A noite caiu de novo. Fizeram um fogo pequeno. Comeram em silêncio. O clima estava pesado. Um cangaceiro comentou em tom baixo sobre boato de coronel, que andava prometendo recompensa alta. Dinheiro bom, desses que fazem cabra se vender fácil. Lampião escutou e guardou. Dinheiro sempre era isca perigosa. "Não confio em promessa de coronel", disse ele. "Promete hoje, entrega a bala amanhã." Ninguém respondeu. Todo mundo sabia que era verdade. Antes de dormir, Lampião fez uma coisa rara. Tirou do bolso um pequeno patuá, coisado, velho, amarrado com linha. Apertou na mão, fechou os olhos. "Se for para cobrar, que seja do jeito certo", murmurou. Zé Baiano virou no chão inquieto. O sertão parecia mais apertado naquela noite. Como se a caatinga estivesse se fechando devagar, preparando armadilha. Ninguém ali sabia ainda, mas a estrada de Zé Baiano já começava a se separar da do resto do bando. E quando isso acontece no cangaço, é porque coisa feia está se ajeitando. Lampião abriu os olhos e encarou o escuro. Ele sentiu, não sabia como, mas sentiu.
Algo tinha sido posto em movimento, e aquilo não ia parar até cobrar o preço completo. O dia clareou com o céu cor de barro queimado e um calor que já vinha prometendo desmantelo. Zé Baiano acordou antes dos outros, o corpo duro, a cabeça fervendo. Levantou sem fazer barulho, caminhou uns passos para longe do bando e cuspiu no chão seco. Oxente, aquela inquietação não era de hoje. Era coisa que vinha se criando por dentro, feito bicho roendo madeira. Ele era homem de palavra, quando a palavra era respeitada. Com Lampião, sempre foi assim. Nunca faltou em arrumação. Nunca correu de embate. Quando a coisa apertava, Zé Baiano era dos primeiros a se botar na frente. Por isso tinha moral no bando. Por isso Lampião confiava. Mas também era homem de pavio curto, desses que não aceitava desaforo nem de sombra. E no sertão, macho véi assim acabava se metendo em encrenca grande. Enquanto os outros acordavam, Zé Baiano ficou lembrando do que tinha acontecido dias antes, num povoado pequeno, perdido no mapa. Um lugar comum, casa de taipa, feira minguada, gente vivendo de favor. Lá ele tinha trombado com um sujeito invocado, parente de Coronel Graúdo, desses que se acham dono até do vento. O cabra falou torto, espalhou fuxico, tentou pagar de sabido. Zé Baiano não aguentou. Deu peia pesada, dessas de marcar. O sujeito saiu humilhado, jurando vingança. Num diga, aquilo ecoava agora na cabeça dele. No cangaço, castigo fazia parte. Era lei antiga. Mas mexer com gente ligada a coronel era coisa perigosa. Lampião sabia disso. Zé Baiano também sabia, mas a raiva falou mais alto. Ele nunca foi homem de engolir sapo. Preferia resolver na lapada. Quando o bando se reuniu para seguir viagem, Zé Baiano estava mais fechado que de costume. Respondia pouco, olhar sempre varrendo os lados. Alguns cangaceiros perceberam. Esse aí tá com coisa atravessada, cochichou um. Tô é besta se não tiver, respondeu outro. Zé Baiano, quando fica assim, o sertão treme. Lampião ouviu, fingiu que não. Preferiu observar. No cangaço, liderança também era saber quando calar. O grupo passou por uma estrada de barro batido, perto de uma vila maior. Dia de feira, mói de gente circulando. Mulher vendendo bolo, homem oferecendo bode, menino correndo com um pedaço de rapadura na mão. Lampião mandou 2 ficarem de olho, outros irem buscar mantimento. Tudo rápido, sem chamar atenção. Zé Baiano ficou mais afastado, chapéu baixo, mão perto do rifle. Enquanto isso, o fuxico corria solto. Falava-se de volante reforçada, de dinheiro alto prometido para quem entregasse cangaceiro. Falava-se também de um coronel danado de invocado que andava jurando fazer exemplo público com quem ousasse desafiar seu nome. Zé Baiano escutou isso de longe e sentiu o estômago embrulhar. Eita gota serena, o sertão estava falando. Na saída da vila, Lampião se aproximou dele. Tu ouviu as conversas, né? Perguntou baixo. Ouvi, respondeu Zé Baiano seco. Então se apruma. Não quero desmantê-lo por causa de coisa mal resolvida. Zé Baiano assentiu, mas por dentro a coisa já estava embolada. Ele se sentia injustiçado. Na cabeça dele, tinha feito o que qualquer caba da peste faria. Respeito se cobra na hora. Se deixasse passar, virava fraqueza. E fraqueza no sertão era convite para a morte. A tarde caiu pesada. O bando parou para descansar perto de uma grota seca. Alguns tiraram a roupa, molharam o rosto com o pouco de água que restava. Zé Baiano ficou sentado, olhando para o horizonte, lembrando de uma rapariga que tinha conhecido tempos atrás. Mulher bonita, sorriso fácil, promessa de vida diferente. Ela tinha pedido para ele largar aquilo tudo, ir embora. Ele riu na época. Agora, aquela lembrança vinha como punhal. Amor perdido também pesava. Zé, chamou um cangaceiro mais novo. Lampião quer falar contigo depois.
Zé Baiano sentiu um frio no peito. Não demonstrou. Respondeu só com um gesto de cabeça. Quando o sol começou a baixar, Lampião chamou Zé Baiano para caminhar um pouco. Foram se afastando do grupo, pisando devagar na terra seca. Vou falar direto, disse Lampião. Chegou notícia atravessada. Coronel Grande andou perguntando por tu. Zé Baiano travou o maxilar. Não devo nada a coronel nenhum. No sertão, dever não é só dinheiro, respondeu Lampião. É afronta, é nome, é orgulho. Zé Baiano respirou fundo. Se for para vir, que venha. Não corro de nada. Lampião parou e encarou ele sério. Não é correr, é pensar. Aqui todo passo errado vira ruma de cova. O silêncio pesou. O vento soprou, levantando poeira. Zé Baiano sentiu o peso daquelas palavras, mas a raiva ainda falava alto. Chefe, eu tô com o senhor, sempre tive, mas também não aceito ser pisado. Lampião assentiu devagar. Eu sei, e é por isso mesmo que tô falando. O sertão cobra caro de homem assim. Voltaram pro grupo. A noite caiu, fizeram fogo pequeno, comeram calados. Zé Baiano mal tocou na comida. Ficou olhando as chamas, como se visse ali alguma resposta. Dentro dele, a lealdade a Lampião brigava com a própria natureza bruta. Ele era fiel, mas também era cruel quando se sentia provocado. Aquilo era uma mistura perigosa. Mais tarde, quando quase todo mundo dormia, Zé Baiano levantou de novo. Pegou o rifle, ajeitou a cartucheira, disse baixo que ia resolver uma coisa rápida, buscar informação. Ninguém questionou. No cangaço, homem adulto respondia pelos próprios passos. Lampião, deitado, abriu os olhos ao ouvir o barulho distante dos cascos. Ficou olhando para o escuro, coração apertado. Ele sabia. Aquilo era o começo da separação. E quando um cangaceiro se afastava assim, embromado com raiva e orgulho, o destino costumava ser cruel. Zé Baiano seguiu sozinho pela vereda, sem saber que cada passo o levava mais perto de uma armadilha. O sertão, silencioso, parecia observar. Esperava. E naquele silêncio, a traição começava a criar forma. Zé Baiano cavalgou sozinho pela vereda estreita, o cavalo pisando manso, quase sem fazer barulho. A lua clareava pouco, só o suficiente para desenhar as silhuetas tortas da caatinga. Mandacaru parecia gente parada, Xique-Xique virava ameaça. Vixe Maria, quem conhece o sertão sabe, de noite tudo ganha outro rosto. E naquela noite, o sertão estava de tocaia. Ele seguiu em direção a um pequeno povoado, desses que mal aparecem em mapa, onde uma venda velha servia de ponto para a notícia correr. Lugar de fuxico, de promessa quebrada e de gente que se vende fácil quando o bolso aperta. Zé Baiano conhecia bem aquele tipo de canto. Já tinha passado por ali outras vezes. Tinha deixado dinheiro, deixado medo também. Achava que ainda tinha crédito. Desmontou longe, amarrou o cavalo e seguiu a pé, camuflado entre as sombras. Chegou perto da venda e escutou vozes baixas. 2 homens conversavam. Um deles ele reconheceu pelo jeito de falar. Coiteiro antigo, sujeito que já tinha ajudado o bando mais de uma vez. O outro tinha voz diferente, dura, de quem não era dali. Voz de soldado ou de jagunço pago. Zé Baiano parou, encostado atrás de uma parede de taipa, escutando. O sangue começou a esquentar. O coronel quer ele vivo, dizia a voz estranha. Dinheiro não vai faltar para quem ajudar. É coisa grande demais, homem, respondeu o coiteiro nervoso. Esse cabra anda com Lampião. Justamente por isso, retrucou o outro. É para servir de exemplo, para mostrar que ninguém é intocável. Zé Baiano sentiu o estômago revirar. Oxente, aquilo era sobre ele. O nome não foi dito, mas não precisava. O jeito que falavam, o tom, tudo apontava na mesma direção. O coiteiro ainda tentou arengar. Lampião não vai deixar barato. Lampião não precisa saber de tudo, disse a voz estranha. Imã só precisa chegar tarde demais. Zé Baiano cerrou os punhos.
Pensou em entrar ali, meter peia, resolver tudo na bala, mas algo segurou. Talvez fosse instinto, talvez fosse medo. Ele precisava ouvir mais. "E como é que vocês pretendem pegar ele?" perguntou o coiteiro. "Sozinho", respondeu o outro com calma. "Homem assim sempre anda achando que pode tudo. É só dar corda." O silêncio que se seguiu pesou. Zé Baiano recuou devagar, o coração batendo forte. Aquilo não era só ameaça. Era plano feito, ajeitado. E tinha gente conhecida no meio, gente que já tinha comido do mesmo prato. A traição no sertão doía mais que bala. Ele voltou para o cavalo com cuidado, montou e saiu dali rápido, sem olhar para trás. A cabeça fervia. Pensava em Lampião, pensava no bando, pensava se devia contar tudo ou resolver sozinho. O orgulho falou alto. Zé Baiano sempre resolveu as próprias broncas. Não ia ser agora que ia se esconder atrás de ninguém. Enquanto isso, do outro lado, a engrenagem da traição continuava girando. O coiteiro, encabulado, aceitava dinheiro sujo, um saco pesado, moedas tilintando dentro. Aquilo comprava silêncio, comprava alma. O homem da voz dura sorriu. Sabia que no sertão, fome e medo faziam estrago. Zé Baiano cavalgou de volta pela vereda, mas não seguiu direto para o acampamento. Desviou o caminho tentando despistar. O sertão parecia mais fechado, mais apertado. O vento soprava diferente. Até o cavalo parecia sentir, resfolegando inquieto. Ele parou num ponto mais alto, olhou ao redor. Nada se mexia. Silêncio demais. Vixe Maria, silêncio assim era prenúncio de desgraça. Pensou em Lampião na conversa que tiveram. Pensou se devia ter escutado mais. Agora era tarde para arrependimento. Decidiu passar a noite escondido, esperar o dia clarear antes de voltar. Desmontou perto de umas pedras grandes, amarrou o cavalo e se ajeitou ali mesmo, rifle no colo. Tentou dormir, mas o sono não vinha. Cada estalo do mato fazia o corpo retesar. A mente não parava. Do outro lado da caatinga, homens se moviam. Não muitos, o suficiente. Volantes misturados com jagunço pago, guiados por quem conhecia o terreno. O coiteiro seguia na frente, olhando para o chão, evitando pensar demais. Tinha vendido mais que um homem. Tinha vendido um destino. O amanhecer começou a clarear e Zé Baiano decidiu sair. Montou no cavalo e seguiu por um caminho que achava seguro. Não sabia que já estava sendo arrodeado. Quando percebeu o movimento estranho, já era tarde. Um estalo seco, depois outro. O cavalo empinou, assustado. Zé Baiano jogou o corpo para o lado, caiu rolando na terra dura. "Se renda!" gritou alguém. "Não tem para onde correr." Zé Baiano levantou o rifle, respondeu com tiro, mas eram muitos. Balas cortavam o ar, levantando poeira. Ele correu, tropeçou, tentou alcançar a caatinga mais fechada. Uma pancada forte nas costas o jogou no chão. Outro golpe veio na cabeça, tudo ficou confuso. Quando recobrou de um pouco de consciência, sentiu as mãos sendo amarradas com força. Corda grossa, raspando a pele. Tentou reagir, levou outra lapada. Ouviu risadas baixas, comentários sujos. "Esse é o danado", disse alguém. "O tal do Zé Baiano. O coronel vai gostar desse presente." Zé Baiano cuspiu sangue, riu torto. "Vocês não sabem o que estão arrumando", murmurou. Ninguém respondeu. Arrastaram ele pelo chão, jogaram em cima de um animal amarrado feito saco. A caatinga passava borrada diante dos olhos. A traição estava consumada. Enquanto isso, lá longe, Lampião acordava com o peito apertado, sensação ruim, dessas que não enganam. Olhou ao redor, contou os homens. Faltava um. O vento soprou, trazendo poeira e um presságio pesado. Lampião fechou o punho devagar. Ele ainda não sabia como, nem quando, mas sentia que algo grave tinha acontecido. E no sertão, quando a traição se confirma, a resposta nunca demora. Zé Baiano despertou com a cabeça latejando.
a boca seca feito chão de açude esturricado. Tentou se mexer e sentiu a dor rasgar os ombros. Estava amarrado. Corda grossa prendendo braços e pernas. O corpo jogado sobre o chão duro de um curral improvisado. O cheiro de esterco misturado com suor velho e poeira denunciava onde estava. Oxente, aquilo não era quartel, não era cadeia de vila. Era lugar de castigo. Abriu os olhos com dificuldade. O sol já subia, invocado, batendo direto na cara dele. À frente, um homem bem vestido, chapéu de aba larga, bota lustrada demais para aquele chão, observava em silêncio. Tinha o olhar frio de quem manda matar sem sujar a mão. Coronel. Zé Baiano reconheceu na hora. No sertão, esses homens se reconheciam no cheiro. Não pensei que fosse cair tão fácil, disse o coronel com um meio sorriso torto. Zé Baiano cuspiu no chão, tentando rir, mas só saiu um gemido rouco. Fácil é comprar cabra fraco, respondeu, a voz arranhando. Quero ver resolver de frente, macho véi. O coronel se aproximou devagar, como quem aprecia bicho preso. Arrodeou Zé Baiano, avaliando cada detalhe, como se escolhesse mercadoria. Tu é arretado mesmo, disse. Fama grande, mas fama demais costuma acabar assim, amarrada. Alguns homens riram baixo, jagunços pagos, cara de quem já fez coisa pior. Um deles chutou a perna de Zé Baiano só para testar se reagia. Ele reagiu com o olhar atravessado. Se tivesse solto, tinha feito desmantelo ali mesmo. Lampião sabe que tu tá aqui? Perguntou o coronel. Zé Baiano ficou em silêncio. Pensar em Lampião naquele momento era faca girando por dentro. Não queria que o chefe soubesse daquele jeito. Não queria ser lembrado como o cabra que caiu sozinho. Ainda não, continuou o coronel. Mas vai saber. E quando souber, já vai ser tarde. O coronel fez um sinal. Dois homens levantaram Zé Baiano com brutalidade, arrastando ele para fora do curral. A luz do sol quase cegou. Do lado de fora, a paisagem se abriu. Terra seca, cercas de madeira, algumas casas espalhadas ao longe. Um povoado pequeno, desses esquecidos, mas com gente suficiente para ver e espalhar fuxico. Para onde vão me levar? Perguntou Zé Baiano, a voz mais firme do que o corpo permitia. O coronel sorriu. Para onde todo exemplo precisa ser visto. Andaram um bocado. Zé Baiano tropeçava, caía, era puxado de novo. Cada passo doía, a cabeça girava, mas a raiva mantinha ele de pé. Passaram por umas casas simples. Gente espiava por fresta de porta. Mulher segurando o menino, velho com chapéu na mão. Ninguém falava nada. No sertão, silêncio também é medo. Chegaram a um descampado no meio da caatinga. No centro, fincada na terra, uma cruz de madeira bruta, feita às pressas, mas firme. Usavam aquilo para espantar bicho, para marcar terra. Agora ia servir para outra coisa. Quando Zé Baiano viu, o estômago gelou. Vixe Maria, ele entendeu na hora. Não façam isso, murmurou alguém da multidão quase inaudível. O coronel ouviu e virou rápido. Quem falou? Gritou. Ninguém respondeu. Cabeças baixas. O coronel riu satisfeito. Gostava daquele medo espalhado. Hoje vocês vão aprender, disse alto, o que acontece com quem afronta nome grande. Zé Baiano foi jogado aos pés da cruz. Tentou se levantar, levou uma lapada na nuca. Caiu de joelhos. O sol queimava a pele. Sentia o suor escorrer, misturado com sangue seco. Amarra, ordenou o coronel. Os homens começaram o serviço. Esticaram os braços de Zé Baiano, prendendo com corda grossa nos braços da cruz. A madeira raspava a pele, abrindo ferida. Amarraram os pulsos com força, depois o tronco, depois as pernas. Cada nó apertado era um aviso. Zé Baiano grunhiu de dor, mas não gritou. Orgulho ainda segurava. Olha bem, disse o coronel para quem assistia. Esse é Zé Baiano, cangaceiro de Lampião. Agora vai servir de espantalho, para ver se o bando dele aprende.
Um murmúrio correu entre o povo. Alguns faziam o sinal da cruz, outros desviavam o olhar. Uma mulher chorou baixinho. Um menino foi puxado para trás. Zé Baiano levantou a cabeça, encarou o coronel. "Tu tá cavando tua própria cova", disse com esforço. "Lampião não deixa isso barato." O coronel se aproximou bem perto do rosto dele. "É isso que eu quero", sussurrou. "Quero que ele venha. Quero mostrar que o sertão tem dono." Deu um passo atrás e fez um gesto. Os homens se afastaram. Zé Baiano ficou ali, aberto na cruz. O sol batendo direto, a boca já seca, o corpo começando a tremer. O vento passou, levantando poeira, batendo no rosto dele como tapa. O povo começou a dispersar, arrastado pelo medo. Um a um foram indo embora, deixando só o castigo no meio da caatinga. O coronel montou no cavalo, olhou uma última vez. "Ninguém chega perto", avisou. "Quem der água ou ajuda vai junto." E foi embora, seguido pelos homens. Zé Baiano ficou só com o sol, com a dor, com o pensamento correndo solto. Lembrou de Lampião, lembrou do bando, lembrou da rapariga que pediu para ele ir embora. Lembrou de Mainha rezando por ele, Ave Maria. Nunca tinha sentido o tempo passar tão devagar. O dia avançou, o calor apertou, a garganta queimava, mosca pousava. Ele tentava espantar mexendo a cabeça. A madeira da cruz esquentava, queimando a pele. O sertão parecia parado, observando. Lá longe, muito longe, Lampião sentiu um aperto no peito, mais forte que antes. Parou o cavalo, olhou para o horizonte. "Tem coisa errada", murmurou. O vento trouxe poeira e silêncio. E no meio da caatinga, Zé Baiano começava a entender que aquela captura não era só prisão, era aviso. E aviso no sertão quase sempre vinha antes da desgraça maior. O sol subiu de vez, arretado, sem pena de ninguém. Zé Baiano sentiu a língua inchar, a boca virar pó. A cruz rangia de leve quando o vento passava, madeira seca reclamando do calor. O suor escorria pelos olhos, ardendo feito sal em ferida aberta. Oxente, o tempo parecia ter parado ali só para ele. Cada minuto pesava como hora inteira. A caatinga em volta seguia indiferente. Mandacaru ereto, chique armado, chão esturricado sem um pingo d'água. De vez em quando, um passarinho pousava longe, desconfiado. Mosca vinha mais perto, danada, atraída pelo cheiro de sangue seco. Zé Baiano mexia a cabeça, tentava espantar, mas os braços presos não obedeciam. O corpo começava a pedir socorro por conta própria, tremendo, reclamando. Ele fechou os olhos por um instante, tentando enganar a dor. Lembrou da infância, de correr descalço na terra, de ouvir Mainha chamando para dentro quando o sol se punha. Lembrou de Painho ensinando a segurar faca, dizendo que homem tinha que se garantir. Ave Maria, quanta coisa cabia num homem quando o tempo se esticava assim. O sol do meio-dia caiu como lapada. O peito ardia, a respiração ficava curta. O suor já não refrescava, só colava poeira na pele. Zé Baiano tentou rezar, mas a cabeça não organizava a palavra. Misturava promessa com xingamento, fé com raiva. No sertão, até Deus parecia distante quando o castigo vinha pesado. Lá longe, perto das casas, gente espiava. Ninguém chegava perto. O medo falava mais alto. Uma mulher saiu com uma cuia na mão, deu 2 passos, parou. Olhou para os lados, viu um jagunço montado vigiando, voltou correndo para dentro. Se avexe não, dizia a consciência dela, mas o coração doía. Ninguém queria ver homem morrer daquele jeito, mas ninguém queria morrer junto. O calor continuou castigando. Zé Baiano sentiu a vista escurecer, depois clarear de novo. O corpo alternava entre fraqueza e um surto de raiva que vinha do nada. Em um desses momentos ele gritou: "Lampião!" A voz saiu rouca, quase um sussurro, perdido no vento. Não tinha ninguém para ouvir. Só a caatinga, só o silêncio. Quando a tarde começou a cair, a dor mudou de tipo. O corpo já não gritava tanto. Agora era a mente que castigava.
Pensamento ruim vinha em ruma. Cada erro lembrado, cada peia dada, cada ameaça cuspida. Ele começou a pensar se tinha ido longe demais, se tinha cruzado linha que nem Lampião aprovava. O orgulho brigava com o arrependimento e nenhum dos dois ganhava. A sombra da cruz foi se esticando no chão, acompanhando o sol descendo. Um alívio curto veio com o fim do calor mais pesado, mas logo o frio da noite começou a se anunciar. No sertão, a mudança é danada. O que queima de dia, congela à noite. Zé Baiano sentiu o corpo arrepiar, o suor esfriar na pele. A roupa grudada começou a incomodar mais ainda. A lua apareceu, clara, quase cheia, iluminando tudo com uma luz branca e sem consolo. A caatinga ganhou outro rosto. Sons surgiram. Estalo de galho, canto distante de ave noturna, um uivo que podia ser cachorro ou coisa pior. Zé Baiano tentou se preparar, mas o corpo já estava cansado demais. A sede virou tortura. A garganta ardia, cada engolida parecia rasgar por dentro. Ele começou a delirar. Viu água onde não tinha, viu um riacho correndo perto, ouviu gente chamando. Num diga, chegou a sorrir, achando que alguém vinha. Era só ilusão. Quando abriu os olhos de novo, só tinha a lua e a cruz. Passou a noite inteira assim, entre acordar e apagar. Em alguns momentos, a dor sumia e vinha uma calma estranha, perigosa. Em outros, a consciência voltava com tudo, trazendo medo. Zé Baiano nunca tinha sentido medo daquele jeito. Medo não de morrer, mas de morrer esquecido, largado como bicho. O dia seguinte nasceu mais quente ainda. O sol parecia mais perto, mais cruel. A boca já não produzia saliva. A língua rachou. Os lábios abriram em ferida. O corpo começou a falhar. As pernas dormentes, os braços sem força. Ele tentou gritar de novo, mas só saiu um som fraco, quase nada. Os jagunços passaram a cavalo, conferindo de longe. Um deles riu. "Tá firme ainda", disse. "Esse aguenta." Zé Baiano ouviu e sentiu uma raiva surda. Queria cuspir, xingar, mas não tinha força. Só encarou, o olhar queimando mais que o sol. O jagunço desviou. Até quem bate sente quando olha de frente para um homem que não se dobra. A tarde avançou e o castigo continuou. Um urubu apareceu no céu, rodando. Depois outro. Eles não desceram ainda, só ficaram ali, observando. O coração de Zé Baiano apertou. Aquilo era sinal claro do fim se aproximando. Ave Maria, nem bicho respeitava mais. Em algum momento, ele começou a falar sozinho. Palavras soltas, nomes, lembranças. Falou de Lampião, chamou pelo chefe, pediu perdão sem saber bem pelo quê. Falou de amor perdido, de rapariga que prometeu esperar. Falou de dinheiro que nunca teve valor de verdade. Tudo saiu misturado. Quando o sol começou a cair de novo, Zé Baiano já mal sentia o corpo. A dor virou um pano de fundo distante. O pensamento ia e voltava. Em um desses momentos de lucidez, ele teve certeza de uma coisa. Lampião ia saber. Podia demorar, mas ia saber. E quando soubesse, o sertão ia se mexer. A noite chegou mais uma vez. O frio veio forte. O vento cortava. Zé Baiano tremia sem controle. Os urubus desceram um pouco mais, pousando em estacas próximas, observando. Um deles bateu asa, chegou perto demais. Zé Baiano tentou espantar com a cabeça, conseguiu por pouco. O bicho se afastou, paciente, sabia esperar. Longe dali, em algum ponto da caatinga, Lampião acordou sobressaltado, o coração disparado. Sentou de uma vez, suado, mesmo com o frio da madrugada. "Zé", murmurou sem saber por quê. Olhou ao redor, sentiu o vento, o silêncio pesado. Aquele aperto no peito não era sonho, era aviso. E aviso no sertão não vinha à toa. Lampião sabia que algo muito errado tinha acontecido. E sabia também que, quando a cruz é levantada no meio da caatinga, alguém vai pagar caro por isso. O sertão segurou o fôlego. A história ainda não tinha terminado.
O dia ainda nem tinha clareado direito quando o cangaceiro sentinela voltou apressado, o rosto suado, os olhos arregalados. Vixe Maria, aquele jeito não era de quem traz notícia besta. Lampião se levantou num pulo, o rifle já na mão, o corpo todo atento. No sertão, notícia ruim costuma chegar cedo. Fala, cabra, disse Lampião, a voz baixa, mas dura. O que foi? Trombei com um matuto lá pras bandas do Riacho Seco, respondeu o homem ainda ofegante. O bicho veio feito alma penada, traz coisa feia no bucho. Lampião fez um gesto curto. Trouxeram um homem. Era um sertanejo magro, roupa em farrapo, chapéu velho na mão. Tremia dos pés à cabeça. Olhava para os lados como quem espera bala a qualquer momento. Quando viu Lampião, tentou ajoelhar, mas as pernas falharam. 2 cangaceiros seguraram. Se avexe não, disse Lampião. Aqui ninguém vai te fazer mal se falar a verdade. O matuto engoliu seco, respirou fundo. A voz saiu quebrada. Capitão, amarraram um homem numa cruz, no meio da caatinga, feito espantalho. O silêncio caiu pesado. Lampião sentiu o coração bater diferente. Algo gelou por dentro. Quem? Perguntou direto. O homem hesitou, olhou para o chão, depois ergueu o rosto. É Zé Baiano. Por um segundo o mundo parou. O som do vento, o canto distante de ave, tudo pareceu sumir. Lampião ficou imóvel, os olhos fixos no nada. Oxente, aquilo não era só notícia ruim, era afronta, era desafio direto ao código do cangaço. Onde? Perguntou de novo, a voz agora mais fria que a noite. O matuto explicou o caminho, citou vereda, citou cerca, citou o povoado pequeno, falou do coronel, falou dos jagunços, falou do aviso espalhado. Ninguém chega perto, ninguém dá água, quem tentar se junta ao castigo. Cada palavra era um golpe. Quando terminou, o homem começou a chorar. Falou de gente com medo, de mulher rezando escondido, de criança perguntando por que aquele homem estava ali sofrendo. Lampião escutou tudo calado, o rosto fechado, o maxilar travado. Por dentro, a coisa fervia. Pode ir, disse por fim. Vai com Deus. Deram água, um pouco de comida, indicaram um caminho seguro. O matuto saiu quase correndo, aliviado e apavorado ao mesmo tempo. Lampião ficou parado um instante. Depois respirou fundo e falou alto, para todo o bando ouvir. Reúnam todo mundo, agora. Os cangaceiros se aproximaram rápido. O clima mudou. Aquela leveza dura do cangaço sumiu. No lugar entrou algo mais pesado, mais sério. Lampião encarou cada rosto. Zé Baiano foi amarrado numa cruz por ordem de coronel. Disse, sem rodeio. Peito espantalho, no meio da caatinga. Um murmúrio correu entre os homens. Alguns cerraram os punhos, outros xingaram baixo. Um cangaceiro cuspiu no chão. Fi de rapariga, rosnou alguém. Lampião levantou a mão e o silêncio voltou. Isso não é só contra ele, é contra nós, é contra tudo que a gente representa. Ele andou devagar, arrodeando o grupo, falando com calma perigosa. Zé Baiano pode ter defeito, pode ter passado do ponto em coisa que não devia, mas é homem do bando. E homem do bando não é largado para morrer assim. Alguns assentiram, outros engoliram seco. Todo mundo sabia o que aquilo significava. Cruz no sertão era recado antigo. Era humilhação pública. Era dizer que o cangaço podia ser quebrado. Lampião parou, olhou para o horizonte. Quem fez isso quer guerra, quer mostrar poder, quer que a gente se encolha. Fez uma pausa curta. Vai se lascar. A frase saiu simples, mas carregada de promessa. Lampião se afastou um pouco, sentou numa pedra, tirou do bolso um rosário gasto. Passou os dedos pelas contas devagar. Não era homem de reza comprida, mas naquele momento a lembrança de Deus vinha junto com a lembrança de justiça. Pensou em passagens que ouvira quando menino, de castigo, de cruz,
de sofrimento público, pensou no peso simbólico daquilo tudo. Aquilo não era acaso, era provocação pensada. Levantou-se e voltou para o grupo. Vamos fazer do jeito certo, disse. Sem correria, sem abestado. Quem fez isso quer nos puxar para erro. A gente vai puxar para cobrança. Começou a dar ordens. Um grupo ia buscar informação, confirmar caminho, saber quantos homens guardavam o lugar. Outro ia arrumar munição, dividir dinheiro, separar o necessário. Nada de festa, nada de exagero. Tudo seco, calculado. Quero saber quem traiu, completou. E quem trai, paga junto. O bando se espalhou, cada um cuidando do que sabia fazer. O silêncio virou movimento organizado. Lampião ficou sozinho por um instante olhando a caatinga. Sentiu o peito apertar ao pensar em Zé Baiano ali, preso, sofrendo. Não gostava dele daquele jeito, mas também não aceitava aquele fim. Aguenta, cabra da peste, murmurou. Se tu ainda tiver fôlego, aguenta. O vento soprou forte, levantando poeira. Lampião sentiu aquilo como resposta. Sabia que talvez chegasse tarde demais. Sabia que o sertão nem sempre dava tempo. Mas também sabia que acontecesse o que acontecesse, aquela cruz não ia ficar sem resposta. O bando começou a se mover. O sertão acordava junto. E quando Lampião decidia cobrar, não tinha reza nem dinheiro que evitasse o que vinha depois. O bando partiu antes do sol esquentar de vez, andando ligeiro, mas sem desmantelo. Lampião ia na frente, o corpo duro, o olhar cravado no chão, como quem lê rastro invisível. Oxente, ali não era corrida de afobado. Era marcha de quem sabe que cada passo tem peso e consequência. A caatinga se abria e se fechava diante deles, mostrando caminhos só para quem conhece de verdade. Passaram por veredas estreitas, cortaram caminho por grota seca, arrodearam povoado para não levantar suspeita. De vez em quando, paravam só o tempo de ouvir o vento, sentir o cheiro do mato, confirmar que não tinha volante por perto. Tudo feito no miúdo, sem conversa besta. O clima era de cobrança anunciada. Lampião pensava em Zé Baiano, na cruz levantada como escárnio, no recado espalhado feito fuxico ruim. Aquilo não era só castigo, era tentativa de humilhar o cangaço inteiro. E humilhação, no sertão, só se lava de um jeito. Ele sabia disso desde menino, desde o dia em que entendeu que justiça não vinha montada em papel timbrado. No meio do caminho, trombaram com um matuto velho, desses que conhecem cada pedra pelo nome. Lampião fez sinal para parar. O homem tremia, encabulado, mas falou. Confirmou tudo. Falou da cruz, falou do coronel, falou do medo que tinha tomado conta do povoado. Disse que Zé Baiano ainda respirava quando ele passou, mas mal. Estava judiado demais, contou. Parecia sombra de gente. Lampião fechou os olhos por um segundo. Aquilo doeu mais do que tiro. Quem guiou os homens até ele? Perguntou. O velho hesitou, mas acabou falando um nome. Nome conhecido, coiteiro antigo. Lampião guardou. Não comentou. Mas naquele instante, mais uma dívida foi anotada. Seguiram viagem. O sol subiu, o calor apertou, mas ninguém reclamou. Cavalo bufava, homem suava, mas a marcha continuava. De vez em quando, um cangaceiro puxava assunto baixo, lembrando história antiga, embate passado, promessa feita. Tudo isso ajudava a segurar a raiva, a transformar em foco. Não quero ninguém afobado, avisou Lampião. Quem se adianta demais acaba se lascando. A tarde caiu e o céu começou a mudar de cor. Pararam num ponto alto, de onde dava para ver parte da região. Lampião estudou o terreno com cuidado. Contou entrada, contou saída, pensou em rota de fuga. Não era homem de ir no escuro. Mesmo quando a raiva apertava, a cabeça precisava mandar. A gente chega quando a noite fechar, decidiu. De dia eles se acham fortes. De noite, todo coronel treme igual. Enquanto esperavam, o bando se espalhou para descansar um pouco.
Alguns beberam água com cuidado. Outros ajeitaram arma. Um cangaceiro mais novo, com a voz baixa, perguntou: "Capitão, se Zé Baiano não aguentar?" Lampião demorou a responder. Olhou para o horizonte, depois falou: "Se ele não aguentar, a cobrança vai ser do mesmo jeito." Cruz não fica de pé sem resposta. A noite caiu pesada, sem lua. O escuro ajudava. Montaram de novo, avançando em silêncio. Amarraram pano nos cascos dos cavalos para não fazer barulho. Tudo calculado. Quando chegaram mais perto do povoado, Lampião mandou dividir em grupos pequenos. Cada um sabia o que fazer. Nada de heroísmo exagerado. Era trabalho sujo, necessário. De longe, já dava para ver a cruz recortada contra o céu. Mesmo na escuridão, ela se destacava. Um silêncio estranho cercava o lugar. Lampião sentiu o estômago revirar. Aquilo era mais que madeira fincada no chão. Era provocação pura. Mandou 2 homens avançarem primeiro, observar. Voltaram rápido, confirmando guarda espalhada, jagunço rondando, gente armada perto da casa grande. O coronel não estava dormindo tranquilo. Sabia que Lampião podia vir. Mesmo assim, confiava no poder, no dinheiro, na proteção comprada. Lampião fez sinal. O bando começou a se mover como sombra. Um grupo cortou o caminho pela direita, outro pela esquerda. Ele ficou no centro, avançando devagar. O coração batia forte, mas a mente estava fria. Cada passo era medido. Quando chegaram mais perto da cruz, Lampião parou. Viu o corpo preso, imóvel demais. Chegou um pouco mais, o suficiente para perceber o estado. Zé Baiano ainda estava vivo, mas por pouco. O peito subia e descia fraco. O rosto queimado, os lábios rachados. Aquilo apertou o peito de Lampião de um jeito que ele não sentia há muito tempo. "Aguenta", murmurou de novo, mais como ordem do que pedido. Fez sinal para 2 homens se aproximarem, prontos para cortar as cordas quando chegasse a hora. Mas não era ali que a cobrança ia terminar. Aquilo era só o começo. Lampião levantou o olhar em direção à casa grande, onde luz fraca ainda escapava por uma janela. "Agora", disse baixo, e o bando se espalhou, começando a cercar o lugar onde a injustiça tinha sido armada. O sertão parecia segurar o fôlego. A resposta estava a poucos passos, e ninguém ali tinha dúvida de que, depois daquela noite, nada ia continuar do mesmo jeito. O primeiro disparo não veio, e isso, por si só, já dizia muito. Lampião não era homem de chegar atirando sem pensar. A justiça que ele carregava não era afobada, era fria, calculada, feita para doer onde tinha que doer. O bando se espalhou no escuro, feito sombra viva, arrodeando a casa grande do coronel. Cada homem no lugar certo, cada passo pensado. No sertão, quem errava pagava com a própria pele. Os jagunços de guarda mal tiveram tempo de reagir. Um foi derrubado com golpe seco de coronha, outro caiu com faca na garganta antes de soltar um grito. Silêncio absoluto. Só o farfalhar da roupa, o ranger baixo da madeira, o vento passando entre as cercas. Oxente, parecia até que a caatinga ajudava. Lampião entrou pela lateral, junto com mais 2. A porta cedeu fácil. Madeira velha, confiando demais no medo que espalhava. Dentro, cheiro de comida guardada, de bebida forte, de dinheiro sujo. Era ali que o coronel se sentia dono do mundo. Era ali que ele achava que Lampião nunca pisaria. Um homem apareceu no corredor, arma na mão, ainda sonolento. Lampião foi mais rápido. Um tiro curto, seco. O corpo caiu sem fazer barulho. O bando avançou. Em poucos minutos, tudo estava dominado. Quem tentou reagir, caiu. Quem jogou arma no chão, ficou vivo. Lampião tinha regra clara. Quem se rendia, não precisava morrer ali. Mas quem sustentava a crueldade, esse não escapava. O coronel foi encontrado no quarto dos fundos, tentando se esconder atrás de um armário. Quando viu Lampião, empalideceu. O dinheiro, as promessas, o poder, tudo sumiu naquela hora. "Capitão, a gente pode conversar", disse, a voz tremendo. "Isso tudo é mal entendido."
Lampião se aproximou devagar, o olhar atravessado. Conversa demais foi o que botou Zé Baiano naquela cruz, respondeu. Agora é minha vez de falar. Mandou amarrar o homem. Nada de tapa, nada de pressa. O coronel chorava, suava frio, prometia mundos. Falava de dinheiro, de acordo, de proteção. Lampião não respondeu. Para ele, palavra de homem que manda castigar inocente não valia nem poeira. Do lado de fora, outros jagunços eram reunidos. Alguns imploravam, outros xingavam. Lampião olhou para eles. Quem quer ir embora vivo, vá agora, disse alto. Larga a arma, larga tudo e some. Quem ficar, escolheu. Uma ruma saiu correndo, tropeçando no próprio medo. Ficaram poucos, os mais fiéis ao coronel, os que tinham batido, ameaçado, espalhado o terror. Lampião assentiu. Escolha feita. Mandou levar o coronel até a cruz. O homem resistiu, gritou, se mijou de medo. Foi arrastado do mesmo jeito. Quando chegou perto e viu Zé Baiano amarrado, quase sem vida, começou a berrar. Não faz isso comigo! Gritava. Pelo amor de Deus! Lampião se aproximou da cruz. Olhou Zé Baiano de perto. O cangaceiro abriu os olhos com esforço. Reconheceu o chefe. Um meio sorriso torto apareceu, mesmo com dor. Demorou, murmurou. Lampião segurou o rosto dele com cuidado, coisa rara. Aguentasse mais um pouco, disse. Tu é danado mesmo, fez sinal. As cordas foram cortadas devagar. Zé Baiano foi descido com cuidado, o corpo mole, quase sem força. Um cangaceiro trouxe água, molhou os lábios dele. Não era hora de exagerar. Lampião sabia. Depois virou para o coronel. O homem caiu de joelhos. Tu lembra o que disse? Perguntou Lampião. Que queria mostrar quem mandava. O coronel balançava a cabeça chorando. Agora tu vai mostrar também, continuou Lampião. Vai mostrar o que acontece com quem ergue cruz no sertão. Mandou amarrar o coronel na mesma cruz. Braços esticados, corda apertada, do mesmo jeito. Cada nó era lembrança. O homem gritava, esperneava, mas ninguém escutava. O povo do vilarejo começou a aparecer de longe, atraído pelo barulho. Lampião fez questão de falar alto para todo mundo ouvir. Esse homem amarrou um cangaceiro como espantalho, disse. Deixou sofrer no sol, na sede, na humilhação. Aqui não tem governo para salvar. Aqui tem resposta. Alguns choravam, outros apenas assistiam, encabulados. Lampião mandou trazer os jagunços que ficaram. Amarraram também em postes improvisados ao redor. Não todos, só os que tinham participado do castigo. A caatinga ganhou novo desenho naquela noite. Ninguém dá água, avisou Lampião. Ninguém chega perto, do mesmo jeito que fizeram. O coronel gritava, chamava por santo, por Deus, por qualquer coisa. Lampião se aproximou uma última vez. No sertão, justiça não se pede, disse baixo. Se paga. Virou as costas, mandou o bando recolher o que precisava, pegar dinheiro, armas, mantimento. Deu ordem para dividir parte com o povo depois. Nada de festa. Aquilo não era comemoração, era cobrança. Zé Baiano foi colocado num pano, carregado por 2 homens. Ainda respirava, mas fraco. Lampião olhou para ele, sentindo peso no peito. Sabia que talvez fosse tarde demais, mas também sabia que o recado tinha sido dado. Quando o bando se afastou, o silêncio voltou a cair sobre o lugar. A cruz, agora ocupada por outro homem, rangia no vento. A justiça do cangaço tinha sido feita, fria, dura, sem pressa. E no sertão, quando a justiça chegava assim, ninguém esquecia. Lampião montou no cavalo, deu uma última olhada para trás. Não sentiu alívio, sentiu certeza. Aquilo era necessário. E a história ainda não tinha acabado. O dia amanheceu pesado, como se o sertão soubesse que algo tinha mudado durante a noite. O sol subiu devagar, iluminando a cruz fincada no chão, agora com outro corpo preso. O coronel já não gritava. A voz tinha ido embora junto com a coragem.
Só gemia baixo, os lábios rachados, o olhar perdido no vazio. Ao redor, os jagunços amarrados começavam a sentir o peso do castigo que eles mesmos ajudaram a criar. Lampião já estava longe quando o primeiro raio de sol bateu direto no rosto do homem. Cavalgava sem olhar para trás, com o bando seguindo em silêncio. Ninguém falava. O barulho dos cascos misturava com o canto distante de um galo perdido. O sertão retomava seu ritmo, mas a memória do que tinha acontecido ficaria grudada naquele chão feito carrapato. Zé Baiano seguia sendo carregado, o corpo fraco, a respiração curta. De vez em quando abria os olhos, como quem luta para não se apagar. Lampião cavalgava perto, atento. Não falava muito, mas não desgrudava. Vixe Maria, não era comum ver o capitão assim, tão silencioso, tão fechado. Quando pararam numa sombra rala, Lampião mandou ajeitar o homem com cuidado. Molharam os lábios, limparam o rosto, tentaram aliviar o calor. Zé Baiano abriu os olhos e forçou a voz. "Valeu", sussurrou. "Não deixasse barato." Lampião assentiu, engolindo seco. "Aqui ninguém fica pendurado em cruz sem resposta", disse. "Tu fez parte disso tudo. O cangaço não abandona os seus." Zé Baiano tentou sorrir, mas o corpo já não obedecia. A dor, a sede, o sol tinham cobrado caro demais. Ainda respirou mais um pouco, segurando a mão de um dos companheiros, até que o peito parou de subir. Foi ali, debaixo de um céu claro demais para tanta morte, que ele se foi. Ninguém gritou, ninguém chorou alto. Os cangaceiros tiraram os chapéus em respeito. Lampião ficou parado, olhando o corpo por um tempo que pareceu longo demais. Não falou nada, apenas fez sinal. Seguiram viagem, levando Zé Baiano para ser enterrado como homem, não como aviso. No povoado, a notícia se espalhou rápido. O coronel amarrado, os jagunços pagando com o próprio sofrimento, o cangaço passando como vento forte. O povo comentava em voz baixa, nas portas, nos cantos de feira, nos cochichos depois da missa. Uns diziam que foi vingança, outros diziam que foi justiça. No sertão, essas duas coisas costumam andar juntas. Os dias passaram. O sol fez o que sempre faz. A cruz ficou ali, lembrando a todos que o poder não é eterno. O coronel morreu do mesmo jeito que tinha mandado morrer. Sem água, sem socorro, sem misericórdia. Os jagunços também. Os corpos foram deixados até o tempo fazer seu trabalho. Depois, o povo tratou de enterrar sem nome, sem reza longa. Para quem viveu espalhando medo, não tinha honra depois da morte. Lampião seguiu com o bando, atravessando cidades pequenas, grotas escondidas, terras conhecidas. O dinheiro tomado foi repartido. Parte ficou com o povo que tinha sofrido na mão do coronel. Comida, roupa, ajuda simples, do jeito que dava. Aquilo fortalecia a lenda. Não era só medo que Lampião deixava, era a sensação de que alguém ainda respondia pelo sertão. À noite, em volta do fogo, a história começava a ganhar forma. Um falava um detalhe, outro aumentava um ponto, outro jurava que tinha visto. A cruz, o sol, a cobrança, tudo virava palavra. E palavra no sertão vira memória. Lampião ouvia de longe, calado. Sabia que a história ia crescer, ganhar contorno próprio. Não se importava. O que importava já tinha sido feito. A traição tinha sido cobrada. A humilhação respondida. O amor pelo código do cangaço reafirmado. Com o tempo, o nome de Zé Baiano passou a ser lembrado junto com outros. Não como vítima apenas, mas como símbolo. Símbolo do que acontece quando alguém tenta quebrar a regra não escrita do sertão. Símbolo de que o cangaço não aceitava cruz erguida para humilhar. Lampião seguiu adiante. A vida no cangaço continuava dura, cheia de emboscada, fuga, perda. Outros conflitos viriam, outras histórias seriam contadas. Mas aquela noite ficou marcada, ficou como aviso.
Até hoje, quem conhece o sertão de verdade diz que certas terras carregam peso, que tem lugar onde o vento sopra diferente, onde o silêncio fala alto. Dizem que perto de onde a cruz ficou, o mato nunca cresceu direito. Se a Vexe não, pode ser conversa de matuto, ou pode ser memória, porque no sertão, macho véi, a justiça pode demorar, mas quando chega, chega arretada. E Lampião, com todos os seus erros e acertos, ensinou isso do jeito mais duro possível. A cruz virou lembrança. O nome virou história, e a história virou aviso. Quem humilha, paga. Quem trai, se lasca. E quem desafia o código do cangaço aprende, cedo ou tarde, que o sertão não esquece.